Então, está iniciando a gravação aí. Nós queremos dar sequência à produção do ácido sulfúrico e hoje, especificamente, falando do processo de contato. Sendo que o processo de contato... Deixa eu achar aqui, ó. Produção, processo de contato, ver se ele apareceu na tela aí. Eu compartilhei, não? Ainda não apareceu aqui, não. Não, perdão, eu errei, ó. Tela cheia, agora vai. Partilhar. Agora vai. 1, 2, 3 e já. Aí. Então, tá aí o processo de contato. O que importa do processo de contato, né? Primeiro, ele é o mais utilizado atualmente, né? Na produção de ácido sulfúrico no mundo todo, né? Porque ele tem rendimento maior e acaba que ele obtém o que se chama na indústria de oleum, que é o ácido sulfúrico enriquecido com SO3. Né? A gente vai comentar que o ácido sulfúrico, ele quando absorve SO3, ele fica com uma concentração maior e chamamos isso de óleo. Né? É importante esse destaque aí. Então, essa tela é o que mostra essa tela, né? A produção de ácido sulfúrico chega aí a 98% a 100%. E o óleo, que é o SO3 absorvido, que acaba que ultrapassa a concentração, né, de 100%, ou seja, seria um super ácido sulfúrico, né, um concentradíssimo, né? Isso tem interesse industrial. E eu não lembro se foi nessa oportunidade que eu coloquei para vocês a pergunta sobre as utilidades do ácido sulfúrico. Tem alguém pedindo para entrar aí? Eu vi um barulho aqui, deixa eu conferir. Temos, permitir. Então, quais as utilidades do ácido sulfúrico? Quem se arrisca a escrever alguma? Utilidades industriais, em geral. Só porque é uma pergunta bem útil e possível numa entrevista de estágio, numa prova. Enfim, o que vocês enxergam? Lembram, se recordam como utilidades do ácido sulfúrico? Lembra aí? Tentando aqui, ó, permitir. Quem escreve aí? Boa tarde, Samuel, seja bem-vindo. Então, estou perguntando quais seriam as utilidades do ácido sulfúrico na indústria em geral. O que você recorda aí? É de algum jogo? Não estou compartilhando da tela que eu queria, não. Deixa eu ver, apresentar agora. Tela cheia. Fabricação de tinta? Fabricação de tinta, sim, também. Sim, correto. Tem múltiplas utilizações, né, em várias indústrias, e não só nos processos orgânicos, como nos processos inorgânicos. De forma geral, se você pensar caráter ácido, óbvio, né, do ácido sulfúrico, pense que qualquer produção industrial, qualquer etapa de qualquer processo em que se deseje obter uma neutralização do meio ácido, né, uma neutralização de um meio básico, faz sentido usar o ácido sulfúrico. Né? Então, por exemplo, indústrias que trabalham com soda cáustica, tem uma etapa qualquer com adição de soda cáustica, pode haver uma sobra de soda no processo, você usa o ácido para neutralizar. Então, esse seria o uso assim, imediato dele. Né? Mas várias outras indústrias usam ácido sulfúrico, e é muito curioso que existe uma relação do PIB dos países com a produção de ácido sulfúrico. Mais ou menos os 10 maiores PIBs, eu não lembro se o Brasil está em 10º ou 11º atualmente, enfim, a ordem dos PIBs mais ou menos é a ordem da produção de ácido sulfúrico no país, o que mostra o setor industrial
produção de ácido sulfúrico, né? Mas falando do processo de contato, essa é a primeira transparência de interesse. A tecnologia e o processo de contato é atualmente empregado na quase totalidade das instalações industriais de produção de ácido sulfúrico. Basicamente, 3 etapas aí. A obtenção do dióxido de enxofre, do SO2. Numa segunda etapa, a conversão catalítica do dióxido de enxofre a trióxido de enxofre. E, por fim, a absorção do trióxido de enxofre, chegando-se finalmente no ácido sulfúrico, no H2SO4. Falando um pouquinho dessas 3 aqui, sem passar a tela, a obtenção do dióxido de enxofre passa necessariamente pela oxidação do enxofre, né? O enxofre ele pode ser obtido de algumas fontes, por exemplo, do próprio petróleo, né? O petróleo, recordando, tem enxofre como heteroátomo das cadeias de carbono, como impurezas, né? Então, o enxofre presente no petróleo, até porque ele é vilão nos derivados, ele deve necessariamente ser retirado, ele é retirado do petróleo e, por exemplo, vendido às fábricas de enxofre para oxidar esse enxofre a SO2. E nesse mesmo material, esse material que eu estou mostrando aí, que eu postei para vocês, a gente chama isso de SUEI, né? Ele tem o processo FRASH, que se obtém o ácido sulfúrico do solo, o ácido sulfúrico, o enxofre, né? O enxofre direto do solo. Ele ocorre no subterrâneo de algumas áreas e isso, por acaso, foi descoberto, foi iniciado, pelo menos, o uso desse processo nos Estados Unidos, nas áreas produtoras de petróleo. Se percebeu que tinha enxofre próximo. Então, se usou o próprio material característico da perfuração do petróleo para perfurar o solo onde tinha reserva de enxofre. E isso facilitou e barateou o processo de obtenção do enxofre e adicionava vapor d'água para retirar esse enxofre fundido, né? É interessante destacar que o enxofre é sempre bombeado de uma empresa para outra, ou levado de uma empresa para outra, na forma líquida. Ou seja, ele sofre fusão para tornar-se enxofre líquido. Estou falando ainda da obtenção do dióxido de enxofre a partir do enxofre. Então, isso seria a primeira etapa. Só para a gente mostrar isso no fluxograma que temos aqui, ó. Aqui, vocês estão vendo essa tela aí. Isso está em portunhol, né? Está em espanhol, a gente passa para portunhol, eu brinco dizendo que é uma língua nova, né? Então, esse açufre aqui é enxofre. E perceba que aqui está escrito fundição e clarificação, né? Ou seja, ele está no estado líquido, ele é fundido. Aqui tem um S meio apagado, não sei se vocês estão vendo, né? E esse queimador é exatamente a primeira etapa do processo em que você tem um enxofre líquido, né? Sofreu fusão, sendo oxidado a SO2. Então, perceba que desse queimador sai esse SO2, tá? E aí, claro, ele sai quente, né? Isso é uma combustão. Como ele sai quente, tem aqui na sequência um trocador de calor. Por quê? Para aproveitar esse calor, né? Para ser usado mais à frente no processo aí. Até agora, eu só falei de quê? Da oxidação do enxofre, da obtenção do enxofre, da oxidação dele, levando a SO2. E isso é a primeira etapa, e é essa daqui, né? A obtenção do dióxido de enxofre. Tranquilo, gente? É uma etapa mais simples, mas é o início do processo de contato, tá bom? A segunda etapa do processo de contato é o grande detalhe dele, né, que é a conversão, sublinho isso, né, catalítica, ou seja, existem catalisadores para transformar o dióxido de enxofre em trióxido de enxofre. Né? Claro que essa oxidação pode ocorrer com simples temperatura, mas os catalisadores favorecem essa reação. E aí, nessa reação, tem a conversa do princípio de Le Chatelier. Deixa eu ver se eu tenho essa reação mais à frente aqui, ó. Eu não estou com ela aqui, né? Mas eu prefiro falar com vocês, então, sobre essa etapa do
da oxidação do SO2 para SO3. Nós vamos ter o quê? Né? Vamos ter SO2 escrevendo a reação na cabeça nossa aí, exercitando mentalmente ela. Poderia escrever numa tela, mas fazendo um exercício mental aqui. Eu tenho isso em algum lugar aqui. Mas pensa aí, SO2 mais meio de O2, dando SO3, tá certo? Eu pergunto, essa reação, o que favorece ela no sentido 1? No sentido da obtenção do SO3, né? O SO3, o produto desejado aí, o que favorece ela? Vou jogar na tela para vocês aqui, ó. Questionário, link anterior. Exercício, questionário. Eu joguei esse rascunho para vocês. Não estou achando ele aqui. Tá, aqui eu tenho ele, ó. Acho que eu tenho ele no filmezinho, no YouTube. Vou botar o YouTube aqui, ó. Aí eu gravo ele. Depois aqui. Pronto. Aí, compartilhando com vocês, ó. Tá certo? Essa reação que eu estava falando aí. Acabou que eu mandei isso no YouTube, né? E queria exercitar com vocês para ver se está claro aí. Então, estão vendo aí, né? Está compartilhada a tela, ok. Então, tá ela aí, ó, o SO2 mais meio de O2, vocês estão vendo? Dando o SO3. A gente deseja o sentido 1 em Romanos. Por que o aumento de temperatura desloca para o lado endo? É isso mesmo? É isso que diz o princípio de Le Chatelier? Me digam o que vocês lembram disso. Escrevam ou falem aí. A primeira setinha aqui, eu desenhei uma setazinha, um certozinho aqui, botei T, seta para cima, desloca para o lado endo, o sentido 2. Porque o endo demanda calor. Eu vi, ele se escrever aí. Então, o endo demanda calor. Sim, é uma forma de raciocinar. Mas, e o aumento de temperatura desloca o equilíbrio? Sim. Então, mas o aumento de temperatura, ele desloca o equilíbrio para o lado endotérmico. A minha pergunta é, por que ele não desloca para o lado exotérmico? O lado exotérmico tem que liberar calor. Se você aumenta a temperatura, você está meio que igualando a temperatura. Então, ele vai partir para onde precisa absorver essa temperatura. Sim, legal, é um raciocínio seu. Eu entendi isso, cara. Um professor, quando me explicou a primeira vez, eu era encucado com isso, né? Eu não tinha entendido claramente. Professor que depois foi ser professor aí do IF, né? E, enfim, ele me dizia o seguinte: o que você sabe do princípio de Le Chatelier como fundamento? Né? O que diz o princípio de Le Chatelier? Antes de avaliar esses deslocamentos, né? A gente fica estudando o que o aumento da temperatura causa, o que o aumento do volume, o aumento de um reagente, esquecendo o caso a caso, qual é a ideia geral do princípio de Le Chatelier. Primeiro, né, a ideia de um sistema fechado. Então, quando a gente desenha esse retângulo aqui, várias vezes, né, a gente desenha esse retângulo no quadro para enfeitar, para destacar um enunciado. Esse retângulo aqui, ele não é um enfeite, né? Ele está representando um reator que é fechado a princípio. Né? Claro que entrou o SO2 no reator, entrou o oxigênio no reator, tem catalisador também, essa oxidação é catalítica. Enfim, tudo isso está dentro do reator e agora ele está fechado. Porque a ideia do sistema fechado está na definição do princípio de Le Chatelier. Então, o primeiro destaque é que ele fala de um sistema fechado. Né? O sistema fechado, em algum momento, atinge o equilíbrio químico. A gente não está querendo lembrar o equilíbrio químico, aquela igualdade de velocidade nos dois sentidos, independente do conceito de equilíbrio. O sistema fechado, levando um tempo a reação, ela atinge o equilíbrio químico.
O que diz o princípio de Chatelier? Nesse sistema fechado em equilíbrio, quando age um fator externo, você vai falar, como assim age um fator externo se ele está fechado? Pode ser um fator externo que aqueça o sistema, o reator, por exemplo, ou que injete alguém quente lá dentro, ou injete ar quente, enfim, qualquer fator externo que altere a pressão, a temperatura, a concentração de um deles, vai afetar o equilíbrio. Então, o sistema que está fechado está em equilíbrio, vocês sabem isso, tá certo? Um fator externo que ocorra, ele altera o equilíbrio, ele vai perturbar o equilíbrio que existia, né? E aí, o grande conceito do De Chatelier é que, frente a essa perturbação, diante dessa perturbação do sistema em equilíbrio por um fator externo, né, em outras palavras, quando o equilíbrio é perturbado por um fator externo, o sistema reage à perturbação externa, né, à ação externa. De que maneira? Como o sistema reage? De forma a restaurar o equilíbrio. E mais, o mais importante agora, como que ele restaura o equilíbrio? Tentando abrandar o efeito externo. Então, nós estamos falando agora especificamente do aquecimento, né? Então, se você, do lado de fora, esquentou, enfim, fez alguma ação aí que o sistema foi aquecido, houve um aumento de temperatura, é o que a gente está perguntando, o sistema vai tentar reagir à temperatura de forma a abrandar o aumento de temperatura. Então, pense que se o deslocamento ocorresse para o lado exotérmico, não é isso que vai acontecer, mas se ele ocorresse para o lado exotérmico, ia esquentar mais ainda, né? Então, eu lembro que meu professor explicou o seguinte, o fator externo é aumento de temperatura, você quer abrandar o aumento de temperatura. Se deslocasse no sentido exotérmico, é como se você gritasse fogo e, para abrandar o fogo, jogasse gasolina. Entende? Ia piorar mais ainda. Então, não faz sentido, quando existe um aquecimento, um aumento de temperatura, se o sistema deseja abrandar esse aumento de temperatura, ele não poderia se deslocar para o lado exotérmico, senão ia esquentar mais ainda, né? Se a ideia da reação, né, frente à ação externa, essa reação é no sentido de abrandar o efeito externo, que no caso foi o aumento de temperatura, a única opção para abrandar o aumento de temperatura é deslocar no sentido endotérmico e não no exotérmico. Ok, gente? Eu acho legal essa explicação aí. Claro que vocês podem explicar de outra forma. Se quiserem me interromper no chat, na voz, fica à vontade. Resumindo, né? Se você quiser gravar, isso foi uma explicação, mas gravando, aumento de temperatura, você entenda do seu jeito, eu dei mais uma explicação para você aí. O aumento de temperatura desloca para o lado endotérmico. E, no sentido 1 em Romanos, a oxidação, que estamos falando aí do SO2 a SO3, a produção do SO3, nesse sentido, a reação é exotérmica. Então, o aumento de temperatura não favorece a produção de SO3. Ok, gente? Está claro isso? O aumento de temperatura favorece o equilíbrio deslocar para o SO2, e não é isso que desejamos, né? Porque a indústria quer produzir o SO3. Então, esse aumento de temperatura não é bem-vindo, né? No sentido de deslocar o equilíbrio para a produção do que se deseja, que é o SO3. Tranquilo, gente? Mas por que se falou em aumento de temperatura? Por que alguém pensaria em aumentar a temperatura? Me fala isso. Porque você podia pensar assim, poxa, ok, se o aumento de temperatura não favorece a produção de SO3, não aumente a temperatura, faça na temperatura ambiente. Mas qual o problema de fazer em temperatura baixa? Me respondam isso, é importante vocês terem clareza disso. A velocidade é baixa. A velocidade é baixa, tá certo, gente? E tenho certeza que vocês sabiam isso, mas é muito legal repetir isso. A velocidade baixa é tudo que não se quer na indústria. Ok? Então, você fica em cima do muro, né? Aumenta a temperatura. Se aumentar a temperatura, desfavorece SO3. Mas se fizer a frio ou em temperatura ambiente, a velocidade é baixa. Você vai produzir SO3? Vai, mas vai levar 10 anos o processo. Aí a fábrica vai à falência. Percebe? Então, na indústria
tempo é dinheiro, né? Então, a cinética tem tudo a ver com a indústria química. E aí a necessidade de aumentar a temperatura. Mas existirá um limite. Qual é o limite? O aumento de temperatura deslocar o sistema muito na direção oposta do que se deseja. Percebam, gente, tem essa disputa aí. Se, por um lado, a temperatura é bem-vinda porque aumenta a cinética, por outro lado, ela não pode ser aumentada tanto assim porque desfavorece a produção de SO3, ok? Então, eu mostrei, é isso, ver se está claríssimo isso para vocês, é importante isso, eu tenho certeza que vocês tinham noção, mas isso é algo muito usado na indústria, por isso eu escolhi falar disso, né? E tem tudo a ver com a produção do ácido sulfúrico nesse processo de contato. Na segunda escrita minha aí, ó, eu escrevi uma expressão de Kp, né, porque temos apenas gases, né, na reação acima, e aí na expressão de Kp, em vez de se falar das concentrações molares, se fala das pressões parciais, e é como se fosse uma concentração do gás, né, na prática. Então, você tem aí a pressão parcial do SO3 dividido pela pressão parcial do SO2 e a pressão parcial do O2 elevada a 1/2, que é 1/2 do índice lá da equação balanceada. A temperatura baixa, eu escrevi pequenininho aqui, velocidade baixa, e um valor de Kp alto, uma conversão maior. Então, resumindo, gente, para fechar esse papo da temperatura, a ideia é que se tenha o quê? Uma temperatura média, ou um momento com aumento de temperatura e depois uma diminuição, enfim, o processo regula essa temperatura, né? Em momentos aumenta, em momentos diminui, para regular essas vantagens e desvantagens da cinética e do deslocamento do equilíbrio. Tranquilo isso? Professor, Oi, pois não. mas, por exemplo, a remoção contínua do SO3 Sim, vai fazer com que a concentração do produto seja menor que a do reagente. E isso vai sim, induzir uma produção de produto, sim, isso é certo? feito. Então, no caso, a temperatura ela não seria muito, como é que eu vou dizer, impactante na transformação de produto para reagente, não? Perceba que a remoção do SO3, você pensou no outro fator, né, do princípio Da concentração. para você retira o SO3, o equilíbrio desloca para produzir o SO3. E com o processo, na medida que você produz SO3 nesse reator, você necessariamente tem que levar ele para outra unidade. Sim. Né? Mas você falou que, frente a isso, a tua pergunta, se a temperatura fica menos importante, perceba que a temperatura, esse aspecto da temperatura, ele se antecipa à retirada do SO3. Né? Porque pense no início da reação, se eu tivesse um cronômetro, né? Você botou dentro, o que é o início? O início, dentro do reator, teria SO2 e meio de O2 e o catalisador. No início, você não tem produtos, tá certo? Produtos. Sim. Então, você começa a reação com muito poucos mols formados de SO3. Você começa a ter uma massa de SO3 que vai surgindo, uma massa gasosa, ou um volume gasoso, como queira pensar. Enfim, o SO3 vai sendo gerado no início da reação. Então, a princípio, você nem teria como tirá-lo. Claro que eu estou fazendo isso numa explicação, numa didática, porque esse reator opera continuamente. Então, continuamente é retirado o SO3. Mas perceba que a regulação da temperatura ocorre antes de uma retirada de SO3. Então, usando um linguajar da indústria, e ainda desejando responder melhor a tua pergunta, entenda que essa retirada do SO3 que você citou, e tem tudo a ver isso, desloca o equilíbrio, manda o SO3 para a próxima etapa. Essa retirada, eu não sei te precisar o tempo, mas ela é feita de tempos em tempos, de horas em horas, 2 ou 3 vezes ao dia, eu não sei, de verdade não sei isso, nunca li sobre isso. Mas, enfim, existe uma rotina de retirada do SO3 que, no linguajar da indústria, se chama de batelada. Né? Então, batelada seria o reator naquela temperatura ideal, para não gerar os problemas que a gente já falou, né? Aquela temperatura ótima, aumenta um pouquinho para acelerar a cinética, depois diminui um pouco para não deslocar o equilíbrio,
Quando tem uma quantidade de SO3 boa, se retira ele. Aí volta a regular a temperatura. Percebeu que é uma sequência? Sim, entendi. Você faz a retirada do SO3, no momento que você retira o SO3, tem tudo a ver a tua pergunta. Quando retira o SO3, a temperatura virou um detalhe, é o que você perguntou, corretamente. Uhum. E aí, quando o SO3 é retirado, no linguajar da indústria, né? Dessa batelada, essa porção de SO3 sai do reator, novamente temos o quê? Pouquíssimo SO3 ou nenhum SO3 dentro do reator, entendeu? É uma retirada de tempos em tempos. Então, agora, acabamos de retirar o SO3. Tudo a ver com o que... Agora tem pouco SO3. Agora volta a ser importante a regulação do aspecto temperatura. Aí começa a produzir SO3, quando acumula SO3 do reator, ele sai de novo. Tá claro? Sim. Isso vai acontecendo. Até porque, repito, né, isso ocorre continuamente. Você precisa a rotina em que esse SO3 é retirado. Entende? Entendi. É isso. É legal. Aí quando eu vi que o SO3 era retirado do reator, né, continuamente, o que eu pensei, né, eu já até mandei o trabalho já. O que eu pensei foi o quê? Pô, ele está sendo retirado, então a concentração vai diminuir. E essa concentração do produto vai o reagente, né, a tendência vai ser virar produto. Mas eu não sabia essa parte da batelada. Aí a temperatura, no caso, tipo assim, ela não vai influenciar tanto assim no equilíbrio, mas ela vai influenciar mais na velocidade. Então isso permitiria que eu pudesse trabalhar numa temperatura um pouquinho maior do que eu trabalharia num ambiente totalmente isolado, sem a retirada do... Sim, o que se tenta, na verdade, né? Maximizar a temperatura sem prejudicar o equilíbrio químico, sem deslocar para o SO2. Sim. Não pode ser frio, senão não tem cinética nenhuma. Vocês destacaram isso aí. Mas se passar de um determinado valor, fica muito acelerada a reação, mas produz pouco SO3. Ah, sim. Perceba, gente, olha só, eu fiz uma vez uma analogia aí na escola, no IF Caxias, com uma turma, sempre temos turmas boas de 7º período, né? Nessa aula, o aluno puxou esse papo, não lembro exatamente a pergunta dele, mas ele queria uma melhor explicação da diferença entre cinética e equilíbrio. Por que eu fiz uma analogia com ele, com a escola formando técnicos químicos? Vocês têm de 20 a 25 na turma aí. Quantos começaram no primeiro período? Uns 40? Talvez, né? Vamos chutar um número aqui. Talvez mais. Lá na Química Geral. Tinham 40? Com certeza. Talvez até mais. Tinha 40, não? Tinha 30? Se juntar os dois primeiros períodos, acho que tinha uns 40. Uns 40. Então, hoje vocês não têm isso aí. Né? Então, a escola, o que seria o ideal da escola? Tentar formar os 40. Uhum. Mas isso é a ideia de rendimento, isso passa a ideia de conversão. Tipo, converter aqueles 40 alunos do primeiro período em formados em 6 ou 7 períodos. Formar todos, né, em técnicos químicos. Isso é a ideia da conversão. Isso, quem expressa isso é o valor da constante de equilíbrio. O valor da a constante de equilíbrio, ela numericamente alta, ela significa que a reação está muito deslocada para o produto. Fazendo essa analogia, o que seria uma constante de equilíbrio alta nesse aspecto de formar alunos? É que quase todos se formam, ou todos se formam. Seria uma constante de equilíbrio grande. Perceba, o valor da constante de equilíbrio, que é o papo, quando a gente fala de Le Chatelier e fala de deslocamento de equilíbrio, quando a ação externa altera o equilíbrio químico, quem altera numericamente? O Kc. Tá? Você tem um reator fechado lá, que é constante de equilíbrio, o número é constante. Tem um Kc ou um Kp, no caso. No nosso caso, aí seria um Kp. Tem um valor numérico de Kp, tá certo? Dessa expressão aí. Isso é um sistema fechado em equilíbrio químico. Aí, quando o cara abre, né, para citar o seu exemplo, a sua puxada de raciocínio aí, quando tira o SO3 e joga ele para a próxima unidade, a retirada do SO3 momentânea, né, naquele momento que o SO3 é retirado, não desloca o equilíbrio químico, a quantidade do SO3 não muda de repente,
o que acontece com o valor de Kp? Altera. Né? Por que altera? Porque se a concentração de SO3 está no cálculo do Kp e você retirou o SO3, o Kp altera momentaneamente. Por que eu falei momentaneamente? E quando você fechar o sistema, um novo equilíbrio se restabelece, com um novo Kp. Percebeu o detalhe? Sim, sim. Eu estou querendo destacar que esse valor de Kp, ou Kc, né, esse valor da constante de equilíbrio, quando numericamente maior, ele expressa que mais produto está sendo formado. Fazendo analogia, como se os 40 alunos iniciais do primeiro período de vocês aí se formassem. Mas perceba agora a minha pergunta. Ó. Por si só, dizer que entraram 40 e se formaram 40, isso é uma excelência? Tem uma puxada de tapete na minha pergunta. O MEC ia adorar isso? Falar assim, ó, entraram 40 e formando 40 irão se formar. Será que isso agrada ao MEC por si só? O MEC pode perguntar o que? A direção da escola. Mas olha só, ok, entraram 40 e formaram 40. Em quanto tempo? Aí você fala assim, a gente levou 12 anos para formar os 40. Pô, não vale. Entendeu como é que a cinética importa? Uhum. Né? Mas claro, você não consegue formar alunos em 6 meses. Então, não adianta a toque de caixa formar vocês, também não dá. Tem um prazo razoável, 3 anos, 4 anos, 4 anos e meio. Isso é a cinética do processo. Né? Agora, você imagina o quê? Uma taxa de conversão, no caso, baixa, né? Tipo, dos 40, só formam 10. Está baixa a conversão, né? Mas uma cinética a jato. Né? Sei lá, em 6 meses formam 10. Isso é impossível no processo educacional. Mas, às vezes, na indústria, vale a pena trabalhar uma conversão pequena e uma cinética muito acelerada. Certo? Eu estou só mostrando para vocês que o valor de Kp ou de Kc expressa o quê, gente? O quanto aquela reação está deslocada no sentido do produto. Então, falando pouco, resumindo essa falação toda minha aí. Quando o valor de Kp ou Kc é elevado, muito produto está sendo obtido em mols, em quantidade. Né? Quando o Kc e Kp é baixo, pouco produto está sendo obtido. Ok? Está firme esse conceito? Uhum. Tem um valor, essa constante, por exemplo, para medir força dos ácidos, tem tudo a ver, a gente está falando de ácido sulfúrico. Como é que se mede força de ácido? Vocês se recordam da química geral? Existe uma coisa, vocês sabem, estou recordando, chamado grau de ionização. Né? Então, quando a gente fala que o grau de ionização de um ácido forte é maior que 70%, ou 0,7, né, se for o álfa, o que é um grau de ionização 70% para o HCl, que é um ácido forte? É que de 100 moléculas de HCl, 70 viram H+, e Cl-. Ok? Ou seja, tem 70% deslocado para onde? Para os produtos, que é a ionização, formar o H+, em solução aquosa. Isso é a própria definição de força ácida. Agora, se você pegar um ácido fórmico, um acetaldeído, um ácido orgânico, né, eles, vocês sabem disso, eles têm um alfa baixo, numericamente muito pequeno, menor que 1%. Por quê? Porque a maioria daquele equilíbrio fica na forma molecular. Né? Se você pegar o ácido acético, poucas moléculas de ácido acético geram H+, e acetato menos. Por isso, ele é fracamente ionizado. Isso é o K que a gente está falando. No caso, para medir a força ácida, a gente não fala de equilíbrio químico, mas eu estou mostrando que é a mesma ideia do K, gente. Está claro? Resumindo, um K elevado, um Kc elevado, para falar de equilíbrio químico, ou um Kp elevado. Significa que o equilíbrio está deslocado no sentido dos produtos, fortemente. Mas isso, por si só, não garante a cinética. A cinética, a regra é mais simples, não precisa essa discussão toda de Le Chatelier. Qual é a ideia da cinética? Temperatura maior, velocidade maior, certo? Tranquilo, gente? Nesse exemplo, não pode aumentar indeterminadamente por causa do Le Chatelier. Fechado isso? Querem falar mais? Eu estou dedicando todo o tempo a isso porque isso é fundamental, gente. Nesse processo, mas se você for para um outro processo inorgânico, ou mesmo num processo orgânico, e as reações em fase gasosa são maioria na indústria, ok?
mais na orgânica do que na inorgânica, talvez. Mas porque é muito mais fácil reagir gases do que sólido. O líquido é um meio termo. Então, claro que o processo industrial prefere a fase líquida e, mais ainda, a fase gasosa, ok, gente? Por isso que Le Chatelier é tão útil na indústria. Só para fechar isso aí, sabendo que vocês conhecem, mas para recordar, o aumento de volume desloca para que lado aí? Para dar um fim no papo do Le Chatelier. Eu rascunhei em cima ali, ó. Né? No reagente, você tem 1 mol aqui, 1 volume de SO2, meio volume de O2. Então, você tem 1 mais meio, 1,5 volumes nos reagentes. E no produto tem 1 volume. Então, tem 1,5 no reagente, 1 no produto. Se aumentar a pressão, desloca para que lado? A pergunta é boa. Pode falar de novo? Na reação dada aí, né? 1 de SO2 mais meio de O2, dando 1 de SO3. Sim. Quantos volumes gasosos tem nos reagentes? Tem 1 do SO2, tem meio do O2. Então, 1 mais meio tem 1,5 volume gasoso no reagente. E tem um único volume gasoso, o índice da equação balanceada, né? Tem 1 volume gasoso no produto. Resumindo, 1,5 no reagente, 1 no produto. Então, tem mais volume gasoso aonde? Nos reagentes. A pergunta agora é, o sistema está fechado, em equilíbrio químico. O que fala o princípio de Le Chatelier? O sistema em equilíbrio é afetado por uma ação externa, que no caso eu estou perguntando o que vai acontecer com um aumento de pressão. Né? E aí, qual é a regra geral do Le Chatelier, desse princípio? Gravem isso, frente a uma ação externa, o sistema reage desejando com um verbo, abrandar a ação externa. Abrandar como sinônimo de diminuir a ação externa. Então, se a ação externa foi aumento de pressão, como é que você vai abrandar essa ação? Como é que você vai diminuir uma ação num reator fechado em que a ação externa aumentou a pressão? Se você reagir, né, gerando mais volume ainda, a pressão não piora mais ainda? Entendeu? Sim. Você age externamente, o sistema está em equilíbrio. Ação externa, aumento de pressão. Qual a ideia do sistema? Abrandar o aumento de pressão. Então, se ele quer abrandar a ação externa de aumento de pressão, ele não pode deslocar o equilíbrio gerando mais volume ainda. Porque aí aumenta mais a pressão ainda, percebeu? Então, como que o sistema pode abrandar o fator externo de aumento da pressão? Ele tem que deslocar o equilíbrio gerando menos volume gasoso. Porque aí a pressão dá uma segurada, ele abranda o efeito externo do aumento de pressão. Resumindo, quando o sistema, né, tem um aumento de pressão, ele desloca o equilíbrio no sentido de menores volumes, porque no sentido de menores volumes, você abranda o aumento de pressão. Você dá uma segurada na pressão. É isso, ok? Por isso que a gente diz, resumidamente, que o aumento de pressão desloca o equilíbrio químico para o lado de menor volume. Aí, no caso, tem 1,5 volume no reagente, tem 1 volume no produto. Se você aumentar a pressão e deslocar no sentido dos reagentes, você vai gerar 1,5 volume. Mas se deslocar no sentido do produto, vai gerar 1 volume. 1 é menor que 1,5 e isso abranda a pressão. Ok, gente? Resumindo, nesse caso, o aumento de pressão desloca no sentido de favorecer o SO3. E isso é desejado. Por que é tão importante isso aí nesse caso? Porque, lembra, a temperatura não pode ser aumentada indefinidamente. A vantagem da temperatura, a gente viu, se aumentada é favorecer a cinética. Mas quando se aumenta a temperatura, desloca no sentido contrário do SO3. Mas estamos vendo que o aumento da pressão favorece o SO3. Então, olha uma solução aí. Qual é a solução? Você não fica mais precisando aumentar tanta temperatura. A gente quer aumentar a temperatura, favorece a cinética. Mas você sabe, aumentou muito a temperatura, desfavorece o SO3. Como que você compensa isso? Não poder aumentar tanta temperatura. Aumenta a pressão.
E existem recursos de processo de aumentar a pressão sem aumentar a temperatura. Ok, gente? Eu estou resumindo dizendo que é bem-vindo que esse processo, então, seja feita numa condição de pressão maior, porque a pressão maior aí favorece o SO3 e não tem, a princípio, um outro problema. Tá claro isso? Quero ouvir vocês aí, falem. Estou bebendo um golinho d'água aqui para ouvir vocês. Tranquilo isso tudo? Eu fico nessa... Tudo certo. Obrigado, Patrick. Então, eu fico nessa demora porque isso é muito importante, a nível de indústria, para você entender qualquer processo, não só o que a gente está estudando aqui. Isso é geral na indústria, tá? E a pressão elevada, no caso, favorece o SO3 aí, tranquilo. Mas você pode trabalhar com pressões cada vez maiores? Qual é o limite de uma pressão? Qual é o problema de aumentar muito a pressão? Esquecendo o Le Chatelier, por que você acha que é problema trabalhar com pressões elevadíssimas? Mesmo que o aumento de pressão favoreça o seu processo, que é o caso aí. Por que vai ter um limite de pressão alta? Como é que você responde isso? Risco de dar algum problema? Risco, exatamente, perigo. Pressão alta é sempre um risco, né? Esse reator provavelmente é de aço, certo? Existem reatores na indústria, os que não trabalham com pressão elevada, podem ser de polímeros, de alguns plásticos, né? Mas um reator com pressão mais elevada, necessariamente, ele é um aço inox, enfim, tem uma composição de aço aí, arredondando, né? E se você começa a ter pressões elevadíssimas, rompeu o reator, né? Tem um aspecto de segurança de um reator em pressão muito elevada. Fora que essa pressão vai ter que sair do reator. Quando ela sai do reator, ela está em dutos. Os dutos, em regra, numa indústria, estão expostos ao ar. Estão, em regra, oxidados, corroídos. Então, você tem risco de vazamentos. Tá certo, gente? De explosões ou. Então, a limitação de uma pressão elevada é segurança. É o grande limitador da pressão. Mas, enfim, se aumenta o máximo que a segurança permitir. Tá bom? Claro, se o Le Chatelier favorecer, que é o caso aí. Tá bom? E é isso, eu acho que eu falei do que eu queria e vocês sabem que esse processo é catalítico. Eu falo, vou voltar lá para a tela anterior, se você me permitir. Eu sigo de onde parei, mas fiquem à vontade de me interromper. Vocês podem ficar aí até que horas? Até meia-noite, 11 horas, 6 da tarde? Fala para mim. Só para sentir o ritmo meu aqui. Velocidade, estou querendo uma resposta cinética. Qual a velocidade que eu uso aqui nessa aula ainda aí? Qual tela que vocês estão vendo aí? As etapas principais. Certo, é essa mesmo que eu quero. Vocês podem ficar até o quê, gente? Até 5h30, 6? Me fala aí, vocês têm outra aula? Não, né? Estão firme e forte aí, né? Não, hoje não. Acho que é só essa. Não, tranquilo, então. Vamos devagarinho. A cinética não está apressada, né, para a gente. Então, gente, falei do item 2. A terceira etapa, falando um pouquinho dela, seria a absorção do trióxido de enxofre. Então, a gente obteve o SO3 aí. O SO3 vai ser absorvido como? Tem essa reação anterior aqui, ó, que seria a terceira etapa. Eu errei na confecção do suer e botei a imagem antes. Né? Essa terceira etapa é a terceira etapa dessa tela aqui, tá? A absorção do trióxido de enxofre. Está antes aqui, eu não percebi isso quando eu fiz. Então, já temos o SO3. Qual seria a terceira etapa? A partir do SO3, obter o ácido sulfúrico. Estou lendo a tela aí. Consiste em fazer reagir o trióxido de enxofre, formado na segunda etapa, com o H2SO4 concentrado. Olha que curioso. Por que eu falo curioso? Porque você sabe que o SO3 com água dá H2SO4. Você sabe lá da química geral, tá certo? O SO3 é um óxido ácido, reage com água formando ácido. No entanto, o processo de contato prefere reagir o SO3 com o H2SO4. Você vai falar, mas já existe o H2SO4? Não me mostraram a primeira vez se eu perguntei isso.
Se você está querendo obter o H2SO4, como é que você vai reagir com ele? Porque antes ele já foi obtido. Tem um estoque dele na fábrica, ou do mesmo processo ou de um outro processo. Tá? Eu perguntei a mesma coisa. Dá uma dúvida, né? A pergunta é, como é que eles produziram o primeiro H2SO4 para produzir o H2SO4? Não, então, existem outros métodos de obtenção do H2SO4, certo? Uhum. E ainda existem outros hoje, a gente falou do câmara de chumbo aí, tá, né, nesse material. Mas pense que, pensando só na fábrica do H2SO4 aí, lá na planta, né, que a gente está trabalhando, já existem H2SO4 produzidos, estocado em tanques. Então, se faz essa próxima etapa usando o SO3 que obtivemos na etapa anterior, produzindo reação dele com H2SO4. Vamos entender por que isso. Ó. Então, quando o SO3 reage com H2SO4, ó, formando o ácido pirossulfúrico, é só você somar, está na reação embaixo aqui. Né? O SO3 com H2SO4, somando dá H2S2O7. E aí, esse cara, H2S2O7 com água, olha ver a vantagem, forma 2 moléculas de ácido sulfúrico. Então, vantagem enorme disso. Você duplica, né, o H2SO4 e acaba que aumenta a concentração. Você vai falar, pô, você está gerando 2 de H2SO4, mais uma eu já tinha, né? Na verdade, você gera 2 e a vantagem de não ter água nesse momento é que a água ela acaba diminuindo a concentração do H2SO4 final, que é o objetivo do processo. Né? Então, por isso que ao reagir com H2SO4, formar o H2S2O7, e aí depois reagir com água, essas duas de H2SO4, enfim, eles estão provavelmente isentos de água. A água foi toda absorvida aqui nessa reação com H2S2O7. Então, isso gera, enfim, né, isso é o grande objetivo do processo de contato, uma elevada concentração de H2SO4. Se reagíssemos com água, o SO3 formaria H2SO4, mas ele teria concentração mais baixa. No popular, ele estaria aguado. Né? Ele não estaria numa porcentagem próxima de 100. É esse o detalhe, tá bom? E aí, ele diz que o óleo é dissolvido em água, obtendo-se assim o ácido sulfúrico desejado em quantidades enormes. O óleo é o ácido sulfúrico que é borbulhado o SO3 nele, aí ele fica além de 100%. Entende? Imagina que você tem o H2SO4 com o SO3 borbulhado nele. E aí, se cair água nele, forma H2SO4. Enfim, se garante uma porcentagem, uma pureza elevada para o H2SO4 nesse processo. Tranquilo esse aspecto aí, gente? Posso seguir? Aqui alguns destaques, deixa eu ver só se eu estou querendo lembrar isso aqui, ó. Então, vou ler essa sequência aqui, eu não tenho certeza se falei disso tudo, eu priorizei muito a conversa do Le Chatelier e não falei dessas generalidades do processo aqui, vou dar uma lida, ó. Então, detalhamento das etapas. O transporte do enxofre para a usina, o que eu destaquei disso? Eu falei disso aí minimamente, dizendo que ele é transportado depois de sofrer fusão, né? Porque o enxofre existe na natureza como pedra de enxofre, em estado sólido, né? Mas, claro, transportar sólido é sempre ruim, ok, gente? Daí o objetivo de obter o enxofre fundido, né? Líquido. Então, entenda, poderia ter completado aqui, esqueci, né? Esse transporte do enxofre para a usina, entre parênteses, aí é legal escrever líquido, tá? Qualquer logística na indústria, gente, favorece o estado líquido. Tranquilo isso? O que é melhor, carvão ou petróleo? A nível de logística. Me respondam isso. Fugindo do processo inorgânico, rapidinho. Qual combustível tem uma logística mais fácil, o carvão ou o petróleo? Acredito que seja o carvão.
Logística. O que é logística? É a facilidade de transportar de um lugar para o outro. Como é que se transporta petróleo no mundo? Barril. As grandes áreas produtoras de petróleo, em resumo, são no Oriente Médio. Certo? O Oriente Médio fornece petróleo para a Ásia, para a China e para o Japão. Então, tem uma seta da Arábia Saudita assim, virada para a direita, lá no mapa mundi, para a China e para o Japão. E tem outra seta que faz o caminho do Vasco da Gama, do Cabo da Boa Esperança, ao contrário. Sai da Arábia Saudita, passa embaixo da África e sobe o Atlântico até os Estados Unidos e a Europa. Okay? Passa em frente ao Brasil aqui, entre o Brasil e a África. Tranquilo? Sobe o Atlântico. Isso é a rota dos petroleiros. Os petroleiros têm uma facilidade enorme em levar petróleo, porque ele está no estado líquido. É muito difícil levar carvão para longe. Como é que tu vai levar carvão no mar? Já se fez isso, e era muito ruim a nível de logística. Você tinha que jogar pedras de carvão dentro do navio carvoeiro, imagina, que desgraça aí. E para tirar ele do porto? Faz um processo mecânico. Tá certo? Então, pense que qualquer processo na indústria, com pedra, com sólido, ele é muito caro e difícil de transportar. E também, já dentro do reator, difícil de reagir. Então, o líquido é a maravilha. Tranquilo, gente? A nível de logística. O líquido é melhor que o gás? A nível de logística? Vou falar dos três agora, do carvão, os três combustíveis fósseis. Carvão, petróleo e gás natural. Qual dos três tem a melhor logística? Quando eu falo melhor, a mais barata, mais fácil, mais eficiente. O líquido petróleo. O carvão é complicado porque é sólido e o gás natural é complicado porque é líquido. Você vai falar, por que é complicado? Como é que você vai transportar líquido? Gás. Perdão, como é que vai transportar gás? Percebe que é difícil? Você tem que liquefazer ele. E aí tem que ter plantas de liquefação. Então, já tem um custo adicional no gás. O estado físico perfeito para a logística é o líquido. Tá bom, gente? Isso vale sempre na indústria. Vê se eu posso seguir aí. Então, só porque falei do transporte do enxofre para a usina. Tranquilo aí, gente? Estão acordados aí? Está todo mundo vivo aí? Posso fazer Sim. R$40.000 aí, filosofar um pouquinho, ó. A vida existe em qual estado físico, hein? R$1 milhão para quem respondeu. Mandei isso pro Big Brother lá. A vida? Estado gasoso. Não. A célula está no estado gasoso? Ah, tá, a célula. Você sabe que a célula é a vida, é a unidade básica. É que eu pensei no ar, pô. Olha bem, uma definição infantil que eu vi no outro dia, sabe? Achei sensacional, de célula, de vida. Vocês já viram em shoppings, em lugares de brincadeira de criança, eu já vi isso em shopping. Uma piscina, que a criança entra lá, fica brincando, pais vão fazer compra no shopping, deixa a criança brincando ali. Já vi isso em praça também. Umas piscininhas com bolinhas coloridas, plásticas. Sim. Já viu isso, né? Bem legal. A criança adora aquilo, se joga naquelas bolinhas plásticas. Aquilo é a vida, gente. As células são um monte de bolinhas com água dentro e um monte de organelas, né? Os bioquímicos falam esse nome bonito, né? Mitocôndria, lisosoma, aquelas coisas todas que estão no citoplasma da célula estão mergulhadas aonde? Em água, uma membrana celular em volta. Então, a vida são bolinhas de água com coisinhas dentro, uma definição infantil. As organelas seriam as coisinhas. Mas aquelas bolinhas de água dão uma logística enorme à vida. E dão uma estabilidade enorme. Então, a vida no estado gasoso... Qual é o detalhe? Esquecendo essa filosofia aí, de que a vida está no estado líquido, pensando em processos químicos, entenda o seguinte, falando de cinética nos três estados físicos. O gasoso é muito rápido. O sólido é muito lerdo, é muito lento. O perfeito é o líquido. Isso tem a ver com a vida também, mas a gente quer falar da indústria. Tá certo? Eu estou teimando com vocês nas vantagens do estado líquido. Porque o estado gasoso ele é complicado por ter uma cinética enorme, e às vezes isso precisa de uma regulação. Por isso que a química, qual é a química mais fácil? É a química das soluções aquosas.
Certo? A gente estuda H+, e OH-, os conceitos de acidez. Vocês já estudaram isso. Qual é o primeiro deles? Não é do Arrhenius? Você não estudou isso? Arrhenius, Bronsted, Lore e Lewis. Você estudou os três, tá certo? O conceito do Arrhenius, o ácido é quem libera H+ aonde? Em solução aquosa. Certo? O estado líquido é o filé da indústria. Só esse destaque aí. Depois aqui, ó, fusão do enxofre e filtro. Não, estava falando então que o transporte do enxofre é do estado líquido. Puxamos esse papo todo aí. Etapa seguinte, fusão do enxofre e filtração para remover traços de cinzas. Fusão, de novo, na indústria, antes de entrar no reator, porque ele tende a solidificar de novo, tá? Então, já dentro da indústria, ele tem um aquecimento para garantir que ele está todo no estado líquido, e ele é filtrado para remover traços de cinzas. Pensa que isso aí são impurezas, que vão atrapalhar aquela primeira reação. Qual era a primeira reação? Era o enxofre mais o O2 dando SO2, tá certo? Então, obteve-se o SO2, o que tem em seguida? Bombeamento e atomização do enxofre líquido. Ele ainda está bombeando, né? Ainda está bombeando para dentro do reator que vai reagir o enxofre com O2. Secagem do ar de combustão. Então, vamos jogar dentro do primeiro reator aí enxofre líquido e oxigênio que tem no ar. Mas por que secou o ar? Essa é fácil. Por quê? Porque a gente não quer água aí, né? Lembra? No final lá, a gente não viu que... No final, depois de obter o SO3, não se reagiu o SO3 com o ácido sulfúrico? Eu achei que aquilo era curioso. O SO3 reage com água. Por isso que não pode ter água a priori. Por isso que tem essa secagem do ar de combustão, para evitar reações com os óxidos de enxofre. Tá bom, gente? Estragando o processo. Então, essa secagem aí é retirar a umidade, né? Podia estar escrito assim. Enfim, queima do enxofre, né? Claro, com O2. E aí obteve SO2, recuperação do calor do SO2, que sai quente, resfriamento do gás. Depois, o SO2 é purificado por filtração a quente. Por que ainda assim vai filtrar o SO2? Porque você sempre tem impureza, né? Quando você joga ar dentro de um reator, por mais que ele seja filtrado, tem alguma impureza. Então, purifica ele de novo aqui. Por quê? Porque agora o SO2 vai entrar naquele processo principal, que são os conversores catalíticos, que é o que a gente estava falando do Le Chatelier. Tudo bem? Então, a gente falou disso aqui, da oxidação do SO2 a SO3, a gente se dedicou a falar disso principalmente, né? Então, obteve o SO3, o que vem em seguida? Controle da temperatura, falamos disso, abordamos o Le Chatelier em cima disso, com transferência de calor para assegurar elevados rendimentos em SO3. É aquele papo todo que a gente teve lá, né? Raciocinamos bem a temperatura lá. A absorção do SO3, falamos já disso, em ácido concentrado, para chegar perto de 99% de pureza. E depois resfriamento do ácido e bombeamento do ácido para o topo das torres de absorção. O que é isso? Torre de absorção de SO3. Nessa mesma fábrica, o H2SO4 já foi obtido, né? Uma parte dele já é estocada, já está pronto a 99%, mas uma parte dele vai para as torres reagir ainda com SO3 para formar o óleum. Né? O que é óleum? É ácido sulfúrico, 99%, que teve borbulhado SO3 nele. Então, ele é um super concentrado. Né? Isso, existe interesse industrial nesse H2SO4, 99%, com SO3 borbulhado nele. É chamado óleo. Ok? Acho que eu falei do que eu queria nessa sequência aí. Resumo das etapas detalhadas anteriormente. Falamos disso. É repetição. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa aí. Fusão do enxofre, transportado e armazenado em estado líquido. Destacamos isso bem. A segunda etapa é a obtenção do SO2, né? Depois dessa reação, o dióxido de enxofre é resfriado na caldeira, que é uma caldeira de recuperação de calor perdido, para a produção de água quente ou vapor saturado. Eu ia esquecer de falar disso.
aproveitamento energético para assim adquirir uma temperatura adequada para o conversor. Olha que legal aí, gente, se vocês entenderam esse texto. A segunda etapa é essa reação aqui, enxofre líquido mais O2 dando SO2, claro, é uma combustão, é uma reação exotérmica, o calor está no produto aqui. E aí ele diz que esse calor, ele é recuperado da caldeira, ele é guardado, entre aspas, tem uma contracorrente de água aí, se esquenta a água com esse calor. Para quê, gente? Para que essa água quente, esse calor não seja perdido e possa depois ser usado no processo em algum outro momento. Né? Isso é legal eu falar, eu esqueci de falar disso. Isso é usado em qualquer indústria que opere continuamente. Qualquer reator que tenha uma reação exotérmica, o calor dessa reação não é perdido. Né? Principalmente, pense o seguinte, um basicão de qualquer indústria, seja ela de processo inorgânico ou orgânico, é que você precisa de vapor d'água para esquentar várias coisas. Né? E como é que você esquenta vapor d'água? Numa unidade que tem um processo exotérmico, você usa esse calor do processo exotérmico, gerado pelo processo exotérmico, para esquentar a água. E guarda essa água quente. Ou usa ela logo depois. Ok? O vapor d'água tem enorme utilização em todas as indústrias. Você quer paralisar uma indústria, não ter vapor d'água. Vapor d'água é água acima de 100 graus. E, às vezes, bem acima, né? Terceira etapa, falamos, né? Mas o que ele está dizendo aí? O SO2 pode conter impurezas, olha aí, ó, falando das impurezas, como CO2, N2 e O2. De onde é que está o N2 e o O2? Do próprio ar atmosférico, né? Aí você pode perguntar, mas o O2 não reagiu? O O2 não reagiu nessa segunda etapa aqui, enxofre mais O2? Sim, mas essa reação não é exata, ok, gente? Tenham isso em mente. Na indústria, você não tem exatamente os mols dos reagentes reagindo com exatidão em massa. Tem sempre sobra de um deles. Por isso que o O2 pode sobrar aqui. Né? Assim, necessita de uma filtração para obter somente o SO2. Uma quarta etapa, aqui ele está chamando de quarta, nós chamamos como terceira, né? O SO2 é convertido em SO3. Ah, tá, aqui ele está destacando que é um conversor a 4 etapas. Tem 4 etapas catalíticas em sequência, onde é utilizado pentóxido de vanádio. A reação é reversível e exotérmica, mostramos isso no deslocamento do equilíbrio. Num conversor, os gases quentes são sucessivamente resfriados e depois de deixar o conversor, vão para o economizador ou para a troca de calor. A quinta etapa é o final do processo aí, ó. Já falei, mas estou lendo de novo. O SO3 é borbulhado em contracorrente com ácido sulfúrico, formando o óleo, que é um ácido sulfúrico com SO3 dissolvido, borbulhado nele. Em uma torre idêntica, a absorção do SO3 é realizada a secagem do ar atmosférico, utilizado na combustão do enxofre, e também em alguns casos como agente resfriador dos gases do processo conversor catalítico. Então, perceba que gás quente, gás resfriado, água quente e água resfriada, eles são sempre guardados na indústria com uso posterior. Ele diz aqui que essa secagem na presença do ácido sulfúrico visa impedir a formação de ácidos sulfurosos ou sulfúricos nas tubulações dos equipamentos. Então, você vai corroer a fábrica toda. Perguntas aí, gente. Perguntas, o que eu botei aqui, ó. Eu destaquei. Aqui tem mais detalhes de processo. Dá uma lida rápida nisso aí. Ver se eu esqueci alguma coisa, algo importante aqui. Obtenção do SO2. Para a obtenção do SO2, o enxofre sofre um processo de combustão no qual são utilizados como agentes comburentes o oxigênio, mais comumente ar, previamente submetido à secagem. Vimos isso, né? Com o próprio ácido sulfúrico. A operação de secagem visa, basicamente, impedir a formação de ácidos. Falamos aí agora. A utilização de oxigênio em lugar de ar seco no processo proporciona as seguintes vantagens. É legal discutir isso, tinha esquecido. Ó. Qual é a dúvida? Sempre que você tem uma oxidação, você pode ter oxigênio puro ou ar, com os 21% de oxigênio que tem no ar.
Mas aí ele está falando da vantagem da utilização do oxigênio puro no lugar do ar seco. Quais as vantagens? Redução considerável das dimensões dos equipamentos da instalação. Por que isso? Uma pergunta boa aí. Eu não expliquei por quê, mas por quê? Ele está dizendo que, ao invés de usar ar para oxidar o enxofre, usar O2 puro. Claro que isso é mais caro, mas ele está dizendo que gera essa vantagem das dimensões dos equipamentos serem menores, redução das dimensões. Porque se você joga ar, qual é a porcentagem de O2? Não é 20%, arredondando? 21%, né? Então, 1/5 do ar é oxigênio. Quando você joga O2, é só O2 que entrou no reator. Você vai falar, e daí? E daí, quando você joga dentro de um reator uma quantidade de ar que só 1/5 é O2, você tem nitrogênio ali que está lá dentro do reator e não vai reagir. Então, para você ter aquela quantidade em mols de O2 puro, você vai ter que aumentar o reator, percebeu a desgraça? E isso envolve custo. Um reator maior é mais caro. Então, veja que interessante. Eu ia esquecer disso, que eu escrevi aí. Tá? Então, quando você usa O2 puro, a vantagem são reatores menores. Diminuição substancial de gases residuais poluentes. Esses gases estariam no ar, né? Está de novo comentando a vantagem do uso do O2, um consequente aumento da eficiência do processo. Contrapartida dessas vantagens, utilização de enriquecimento de oxigênio exige o emprego de materiais especiais, claro, mais caros. Né? Então, tem um custo envolvido nisso aí. Tem que pesar vantagens e desvantagens. A exigência de materiais mais nobres, na alternativa do uso de oxigênio, é devido aos níveis mais elevados de temperatura que se processa a combustão do enxofre. Olha que detalhe interessante. Vimos as vantagens do O2. Mas quando você usa o O2 puro, a combustão tem temperatura maior. Isso envolve aspecto de segurança. Então, você vê que num projeto de engenharia química, você tem que pensar em tudo ao mesmo tempo. E é isso que eu tentei abordar aqui, certo? No final aí, um balanço do positivo e do negativo. Computados efeitos favoráveis e desfavoráveis, tanto sob o aspecto investimento quanto de custo de operação, a alternativa do uso do ar seco é, via de regra, mais econômica que a utilização do oxigênio. Perceba que, apesar das vantagens do O2, em regra, né, existe exceção, então, se prefere o ar. Mas, em alguns casos específicos, vale o O2. Cada caso é um caso. É legal você saber avaliar sempre vantagens e desvantagens. Isso é útil nos processos. É isso, gente. Eu acho que eu falei o que eu queria. Isso aqui acaba que repete o Le Chatelier. Eu botei isso antes de decidir destacar o Le Chatelier naquele filmezinho do YouTube. Catalisador. Um catalisador típico é por terra de atomácia, de atomito, que tem o pentóxido de vanádio. Um detalhe para vocês aí, químicos, detalhe da indústria química em geral, dos processos inorgânicos, os catalisadores, gente, olha que legal que eu vou dizer, ó, são sempre, é difícil, dá medo de falar sempre, né? Mas os catalisadores são sempre metais de transição, aquele grupo B da tabela. Então, vanádio, cromo, ferro, níquel, né? Você vai ver que os catalisadores são os metais de transição. Eles têm essa propriedade de catalisar, né? E ele está dizendo especificamente que esse pentóxido de vanádio aí tem vida longa, superior a 20 anos, e não são sujeitos a um envenenamento, exceto pelo flúor. O que é envenenamento? Envenenamento do catalisador é a perda do poder de catálise dele, de catalisar a reação. Tá? 2 aspectos sobre catalisar uma reação, gente. Certeza absoluta que vocês sabem, falamos dele, que é o aspecto cinético, né? Claro, o catalisador, ele acelera a reação. Naquele gráfico de energia de ativação, vocês se recordam que quando tem catalisador, a energia de ativação diminui. Com certeza vocês sabem isso. Então, isso é o aspecto cinético do catalisador, acelerar a reação, né? Mas outro aspecto igualmente importante, às vezes mais importante, é que o catalisador ele é sempre específico. Tem que treinar a falar isso, um gago não consegue falar isso. Especificidade. A especificidade, o caráter de ser específico,
é importante no catalisador. Ou seja, ele faz exatamente aquilo. Você vai falar aquilo o quê? O processo que você está estudando. Então, o que é o aquilo no que a gente está estudando? É transformar o SO2 em SO3. E aí, perceba aqui, ó, ele diz que tem que ter 7% de pentóxido de vanádio. Olha que curioso isso, gente. Eu, quando escrevi isso, eu conferi algumas vezes, ver se eu não copiei errado. Ele está te dizendo, olha que coisa estranha, né? O catalisador que faz essa reação acontecer, ou seja, oxidar o SO2 a SO3, ele tem 7% de V2O5. O que está estranho aí, gente? Cadê os outros 93%? Porra, ele falou disso como se fosse uma grande notícia. Estou dando a grande dica do processo. Mas ele está falando de 7%, e os outros 93%? Segredo industrial, gente. Ok? A catálise é o grande segredo da indústria química. Entendam uma coisa, eu tenho, ex-aluno da escola, tenho um diploma de técnico em química, né? Tenho um diploma do superior. Vocês, em breve, né, terão o diploma de vocês aí de técnico químico, vão tirar o registro lá no CRQ. Somos químicos, nós, vocês, junto comigo, em pouco tempo aí. Nós sabemos química, minimamente, sabemos ler, temos livros na biblioteca da escola. Por que a gente não monta fábricas aí no fundo da escola e fica rico? Professores e os alunos. Olha que pergunta boa. A gente não sabe ler? A gente não sabe processos químicos? Por que a gente não monta uma fábrica? Você vai falar, não temos dinheiro. Não, a gente fazia vaquinha e ia juntando dinheiro, começava pelo processo mais barato. Por que a gente não consegue, consultando os livros e sabendo química, por que não se consegue o processo industrial? Porque nenhum livro de processo dá o segredo do processo, que é a catálise. Vejam a mentira aí. 7% de V2O5. Caiu os 93%. Ele não te diz. Certo? E isso é que faz a reação do SO2 transformar em SO3. Os outros 93% são segredo de catálise. Segredo, patente do processo. Quem sabe qual é aquela mistura, faz ele. Quem não sabe, não faz. Mesmo com o livro de processo químico. Entendeu? Por que isso é um segredo? A gente estudou esse processo todo. Se tivéssemos dinheiro para montar essa fábrica, a gente ia montar a fábrica inteira e não ia obter o SO3, porque a gente não sabe a composição exata do catalisador. Legal isso? Legal se não fosse triste, né? Isso se chama patentes em catálise. Tá bom? É legal destacar isso para vocês, né? Ver o que vocês querem falar aí. Eu acho que eu falei a maioria do que eu queria. Esse processo é enorme, né? Não tem fim, mas eu acho que dei um recado principal para vocês. Tem mais material, mas eu prefiro compartilhar a tela e tirar dúvidas em geral de vocês, não só do que falei hoje, bater um papo mesmo. Me fala um pouquinho de vocês aí, ó. Parar a partilha, vou apertar isso aqui, ó. Aí, aparecia ali, ó. Ué, não apareceu ainda aqui. Aí, estão vocês aí, eu tô vendo vocês. Tá todo mundo aí, rapaz, tá um silêncio, ó. Tudo certo, tudo certo. A gente tá aqui, professor. Legal, tô brincando, eu sei que vocês estão aí. Não tem nenhuma dúvida aí. A aula remota dá uma agonia doida na gente. Aí, estão aí vocês. Aí, Igor, eu conheço. Então, eu vou fazer o seguinte, gente, deixa eu encerrar o filme, não encerra a nossa conversa. Isso, que fica menor